Olá, meus amigos e minhas amigas. Um ataque russo durante a noite atingiu uma fábrica na cidade de Sumi, no norte do país, e acabou resultando na morte de 2 mulheres e ferindo pelo menos 11 pessoas, isso conforme informaram as autoridades ucranianas. Uma das pessoas feridas faleceu mais tarde no hospital e outra vítima foi encontrada entre os escombros da fábrica, que produzia embalagens para alimentos, sucos e produtos domésticos. O ataque provocou um incêndio e as autoridades pediram aos moradores que ficassem em casa e fechassem as janelas devido à poluição do ar. Essa é a realidade para muitos que vivem nas áreas da fronteira da Ucrânia, como Sumi, que faz divisa com a região de Kursk, na Rússia. Além de Sumi, houve um ataque de drones em uma instalação industrial na cidade de Poltava, no centro da Ucrânia, mas felizmente sem vítimas. A Força Aérea Ucraniana informou que conseguiu abater 12 dos 18 drones lançados pela Rússia durante a noite em 5 regiões diferentes. Outros 4 drones caíram em território ucraniano. Enquanto isso, na cidade portuária de Odessa, que fica no sul do país, uma explosão foi relatada após um alerta de ataque aéreo balístico. Mas as autoridades ainda não forneceram detalhes. A Força Aérea também confirmou o uso de um míssil Iskander-M pela Rússia, embora mais detalhes sobre o impacto desse míssil não tenham sido divulgados. Gente, um dos F-16 foi derrubado e está tendo repercussões. O presidente Volodymyr Zelensky demitiu o chefe da Força Aérea da Ucrânia um dia depois de surgir a notícia que o jato F-16 recentemente entregue ao país havia caído, resultando na morte do piloto. Zelensky anunciou a decisão em seu discurso hoje, sexta-feira, dizendo que decidiu substituir o comandante das Forças Aéreas e era eternamente grato a todos os pilotos militares. No entanto, ele não especificou o motivo da demissão de Mykola Odeshchuk, que falou da necessidade de proteger a vida daqueles que defendem o país, sugerindo que a demissão pode estar relacionada ao acidente do F-16, no qual o tenente-coronel Oleksiy Meis perdeu a vida. A queda do F-16 gerou diversas especulações sobre as causas do acidente. Mariana Bezugla, integrante de um comitê parlamentar de defesa, afirmou que o avião pode ter sido derrubado por fogo amigo, sugerindo que a própria defesa aérea ucraniana poderia estar envolvida. No entanto, a Reuters citou um oficial dos Estados Unidos que declarou que o avião não parece ter sido atingido por fogo russo, sugerindo que a causa do acidente pode ter sido uma falha mecânica ou erro do piloto. Meus amigos, se depender da Ucrânia, a viagem de Putin não vai ser muito tranquila, não. Nessa sexta-feira, Kiev pediu formalmente às autoridades da Mongólia que prendam Putin, com base em um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, o TPI, quando ele visitar o país no dia 3 de setembro. Como vocês sabem, esse mandado foi emitido em março do ano passado e acusa Putin de crime de guerra pela deportação ilegal de centenas de crianças ucranianas, fato que ele nega. Desde a época, o Kremlin rejeitou as acusações e classificou essas acusações como motivadas politicamente. No entanto, o mandado do TPI obriga todos os 124 países membros, incluindo a Mongólia, a prender Putin e transferi-lo para a Haia para julgamento, caso ele entre em seu território. Isso é um dever, inclusive, da justiça e não do poder executivo. A Ucrânia, por meio de uma declaração no Telegram, reforçou esse ponto dizendo o seguinte: pedimos às autoridades mongóis que cumpram o mandado internacional de prisão e transfiram Putin para o Tribunal Penal Internacional em Haia. Quando questionado sobre a possibilidade de prisão de Putin, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi rápido em descartar qualquer preocupação. Ele disse que eles não estavam preocupados com isso porque eles têm um ótimo diálogo com os amigos da Mongólia. Ele também mencionou que todos os aspectos da visita de Putin à Mongólia foram cuidadosamente discutidos, o que sugere que Moscou confia em sua relação com a Mongólia para evitar qualquer complicação legal. Gente, mudando de assunto, ao menos de forma oficial, a União Europeia rejeitou um pedido de Kiev para treinar soldados ucranianos dentro do próprio território ucraniano. No entanto, segundo o chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, o treinamento será realizado o mais próximo possível da Ucrânia. Desde o início do conflito, a União Europeia já treinou cerca de 60 mil soldados ucranianos dentro das fronteiras do bloco. A meta agora é treinar mais 15 mil soldados até o final do ano, isso conforme informou Borrell. A Ucrânia havia argumentado que treinar suas tropas em solo ucraniano seria mais rápido, econômico e logisticamente mais simples do que dentro dos países da União Europeia. Entretanto, vários países do bloco demonstraram relutância em enviar tropas para dentro da Ucrânia,
citando preocupações com a segurança e temendo que isso pudesse desviar as forças ucranianas de sua principal missão para proteger os treinadores. Segundo Borrell, alguns Estados-membros estavam prontos, mas outros relutantes. Ele falou isso após uma reunião de ministros da Defesa da União Europeia em Bruxelas. Ele acrescentou que a decisão final foi de que o treinamento será realizado o mais próximo possível da Ucrânia, mas não dentro do território do país. Além disso, Borrell propôs a criação de uma pequena célula de coordenação da União Europeia na Ucrânia para trabalhar em estreita colaboração com as forças ucranianas, tornando os esforços da União Europeia mais eficazes. Bom, gente, apesar da decisão da União Europeia, isso não impede em nada que membros individuais ou grupos de países da União Europeia treinem tropas dentro da Ucrânia, isso caso eles desejem. A França, por exemplo, já sugeriu essa possibilidade, mas diplomatas indicam que ainda não há sinais de que isso se torne realidade em breve. Borrell também mencionou que, desde março de 2023, a União Europeia forneceu cerca de 650 mil munições e mísseis à Ucrânia, isso como parte de uma iniciativa lançada para entregar 1 milhão de projéteis em 12 meses. Bom, gente, confirmando o que eu costumo dizer, se existe alguém que está rindo à toa enquanto as famílias choram, é a indústria bélica. Segundo o Escritório de Estatística da União Europeia, o Eurostat, a participação da Ucrânia nas exportações de armas e munições da União Europeia subiu para 34,2% no segundo trimestre desse ano. Isso em comparação com 19,7% no mesmo período do ano passado. Além disso, a participação da Ucrânia nas exportações de explosivos disparou para 16,5% em comparação com apenas 1,7% no ano anterior. Esse aumento nos envios de armas, munições e explosivos para a Ucrânia representa a maior alta nas categorias de produtos exportados pela União Europeia desde 2023. Embora outros produtos que compõem grande parte das exportações da União Europeia para a Ucrânia, como café, chá, sementes oleaginosas, textos, combustíveis, resíduos e peles brutas, também tenham mostrado aumentos menores, os fertilizantes foram a única exceção, sem variação importante. Com a Ucrânia pressionando seus aliados ocidentais por mais entregas de munição, essa tendência de aumento nas exportações não dá sinais de desacelerar. Grandes empresas de defesa europeias, como a alemã Rheinmetall, a francesa Thales, a sueca Saab, a britânica BAE, a CGS da Tchequia e a italiana Leonardo, estão intensificando sua produção ou assinando novos acordos com o exército ucraniano para os próximos meses. O Ministério da Defesa da França também declarou em março que estava pronto para usar seus poderes para acelerar a produção de armas e munições necessárias na Ucrânia, priorizando ou requisitando capacidades industriais. No início desse mês, rumores de que a Alemanha rejeitaria novos pedidos de ajuda militar da Ucrânia devido a cortes no orçamento fizeram com que as ações das empresas de defesa europeias caíssem. No entanto, o governo federal alemão rapidamente desmentiu essas informações, o que acabou permitindo a recuperação das ações de defesa. No geral, as exportações para a Ucrânia aumentaram 6,5% do primeiro para o segundo trimestre de 2024, atingindo um pico, conforme mostram os dados publicados pela Eurostat. Bom, gente, dando um pulinho na Ásia, o Ministério da Defesa de Taiwan afirmou que a China ainda não possui a capacidade de invadir completamente a ilha, principalmente porque não teria o equipamento necessário para isso. No entanto, Pequim estaria introduzindo novas armas avançadas e possui outras formas de ameaçar Taiwan, como inspecionar navios de carga estrangeiros. Vale lembrar que a China nunca renunciou ao uso de força para trazer Taiwan sob seu controle. Após a Revolução Chinesa em 1949, o governo derrotado da República da China fugiu para a ilha de Formosa, que é a Taiwan. Desde então, nenhum tratado de paz ou amistício foi assinado. No seu relatório anual de avaliação de ameaças enviado aos legisladores, o Ministério da Defesa de Taiwan destacou que, embora Pequim continue aprimorando habilidades, como operações de comando conjunto, sua capacidade de invasão ainda é limitada pela geografia do Estreito de Taiwan e pela falta de equipamento de desembarque e logística adequadas. Segundo o Ministério, a China ainda não possui plenamente as capacidades de combate formal para uma invasão abrangente da ilha. E aí fica a pergunta, será mesmo? Bom, apesar das alegadas limitações, eles acreditam que a China está acelerando o desenvolvimento de novas armas, como o bombardeiro H-20 e mísseis hipersônicos, além de estar aumentando o número de ogivas nucleares. Pequim também está testando novas táticas.
Em maio, por exemplo, durante exercícios militares ao redor de Taiwan, logo após Lai Ching-te assumir como presidente, a China enviou pela primeira vez navios da guarda costeira para simulações de interceptação e inspeção na costa leste da ilha. De acordo com o relatório, o objetivo dessas manobras foi treinar o bloqueio de Taiwan e a interrupção das comunicações com o exterior. Uma das opções consideradas por Pequim seria abordar navios de carga estrangeiros, uma tática que fica aquém de um conflito aberto, mas ainda assim pressionaria a ilha. O Ministério da Defesa da China não respondeu ao pedido de comentários. No entanto, durante uma coletiva de imprensa em Pequim, o porta-voz Hu Qian afirmou que, enquanto o Partido Progressista Democrático que governa Taiwan continuar com esforços de independência de Taiwan, não haverá paz. Segundo ele, quanto mais eles provocam, mais rápido perecerão. Em resposta à crescente ameaça, Taiwan planeja aumentar seus gastos com defesa a um ritmo mais rápido do que o crescimento econômico previsto para o próximo ano. Taipei está investindo em mais mísseis, submarinos e outras armas para dissuadir a China. O presidente Lai, que a China chama de separatista, já ofereceu várias vezes conversar com Pequim, mas foi rejeitado. Ele insiste que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. Veja só a frase que ele disse: "A paz alcançada pela força é a verdadeira paz." Ele disse isso aos oficiais do Ministério da Defesa. Ele disse que eles continuariam melhorando as capacidades de autodefesa e mostrariam ao mundo que estão unidos como nação e determinados a proteger o país. E aí, gente, o que vocês acham dessa definição de verdadeira paz feita pelo presidente taiwanês? Comenta aí. Bom, ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faz um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.